Bem, amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, vamos apresentar aos senhores o programa Giro da Várzea, um documentário em vídeo de um material que nos foi fornecido pelo nosso amigo Alexandre Marques, do Expresso da Várzea e também ex-árbitro de futebol. E ele nos forneceu esse material porque é a nossa parceria também Niterói Web de Luiz Henrique Reck Fraga, apresentando aos senhores um compilado de vídeos e informações para mostrar o que é a vida de árbitro. É um documentário que mostra os árbitros profissionais, mas os senhores podem transferir aos árbitros da nossa várzea e do amador. Aqueles homens que mostram que são seres humanos, susceptíveis a erros, embora o profissional com toda aquela tecnologia, os erros existem e vão acontecer, porque as reclamações são demais. Então transfiram essas imagens ao árbitro que administra e conduz a partida em que os senhores jogam, no varziano e no amador, que é o nosso alvo principal. Tirem suas conclusões. Vamos a seguir aos vídeos de que nós falamos. Começa agora o VAR, Vida de Árbitro na Real. Eles têm manias. Pessoas, muitas vezes, elas pedem. É um povo de cara fechada, de poucas entrevistas, raríssimas risadas. Os caras acham que nem dente a gente tem. Não dá um sorriso. Mas com a gente, eles se abriram. Minha mãe queria botar meu nome de Magaia, você acredita? Sorriram. Você quase não ouve, né, os caras te comparar com o Vin Diesel. Você se acha parecido? O que você acha? Não, eu acho que ele é parecido comigo, eu sempre digo isso, né? E falaram de quase tudo. Cara, isso aí eu não vou te responder, eu já vou dizer, ó, esse áudio aqui ele não tá autorizado a sair. Preparem-se para descobrir que árbitro de futebol é gente, família. Meu pequeno acordou. Toda vez que eu chego num jogo, eu tenho como hábito ligar pro meu pai, dizer que já cheguei. Pra gente, né, um par de cartão, alguma lembrança, assim, a única coisa que tu não pode me pedir é meu apito, que esse aí realmente é o apito da sorte. Medos. Eu não tenho medo de filme de terror, eu só não me agrada o gênero. E tão na correria como qualquer simples mortal. Trabalhei no viveiro de mudas e trabalhava lá para conseguir pagar o meu curso de arbitragem. Muitas vezes já me peguei durante a partida pensando em problemas da empresa. Você já deve ter visto várias histórias de jogadores em começo de carreira. As peneiras, as estreias, os primeiros títulos. Olha só, com a arbitragem isso não é muito diferente não. Para comandar as coisas com um apito e chegar até aqui a Série A, eles têm um longo caminho pela frente. São histórias bem parecidas. Meu pai foi árbitro no interior de Goiás. Meu pai foi jogador profissional. Eu comecei a jogar bola, futebol desde cedo. E os colegas falaram, não, mas pô, não tem ninguém para apitar jogo. Assim, jogava meia esquerda, joguei bastante, jogava de lateral também às vezes. Aí depois de meia esquerda fui para lateral, fui para o banco, aí fui para arbitragem. É preciso fazer curso de arbitragem das federações estaduais. 220 horas é a exigência mínima da CBF. Atacante joga deliberadamente com a mão. Antes de carregar só o apito, a Edna usou mãos e braços para pagar o cursinho. Se eu enchesse 1.000 saquinhos de terra por dia, eu ganhava um salário mínimo, entendeu? E aí esse um salário mínimo era metade para pagar o meu curso e a outra metade era para as despesas de viagem, de alimentação e de hotel. A recompensa aparece já nos primeiros jogos. E daí começou, digamos assim, a ficar bonito, né, entre aspas, para um estudante. Ter ali, apitava num sábado de tarde, digamos assim, um joguinho, já me dava uma condição de poder ir para uma festa no sábado à noite, sem ter que pedir dinheiro para o pai e para a mãe. A arbitragem recebe por partida. Para o árbitro FIFA, são R$5.000 por jogo na Série A.
Para o CBF, 3.600. Auxiliares ganham 60% desse valor. Mas em algumas federações, esse pagamento não chega a R$ 400. E em caso de erro, eles podem pegar um gancho. Aí ficam sem receber. Então as pessoas às vezes acham que o árbitro entra dentro do campo de jogo para prejudicar a equipe. Ele veio aqui só para... Não é isso. A pessoa tem que pensar que a pessoa está ali para acertar. E se ele errar, ele vai ficar sem trabalhar. Se ele estiver na A, ele errar, ele vai voltar para B, entendeu? Eles só querem achar que nós somos inimigos das equipes e não é bem assim. Nós estamos lá para dar o nosso melhor. O trabalho inclui pressão de dirigente, jogador, técnico. Sem contar, torcedor xingando a sua mãe. E mãe de juiz vê tudo. Ela é fanática de futebol. Meu pai quer assistir novela e ela, não, bota no futebol. Aprovada pelo Centro Meirahit a arbitragem. E quando a central do apito mete a boca no filho da Dona Maria da Conceição... O Hit, ele falou isso, mas eu não achei não. Eu achei que ele estava errado, não sei o que eu for, mas eu nunca tô errado. Já teve algum jogo que você falou assim, se eu queria dar entrevista, se eu queria falar, assim? Não teve um. Teve vários jogos que eu gostaria de ter falado, assim. Indagar jogador, indagar treinador. Até vocês da imprensa eu gostaria de indagar. Eu tinha muitas perguntas, certas coisas. Né? Sim, sabe? Com tudo isso, o que leva alguém a se tornar árbitro? E você ter que tomar decisões rápidas e estar ao extremo a todo minuto e você depender sempre 100% da sua parte física, entendeu? Na maioria das vezes a gente está perfilado ali durante a execução dos hinos. Eu fico olhando para a torcida, fico sentindo aquela energia e agradeço por fazer parte disso, né? Porque poder trabalhar com futebol é uma realização que poucos têm. A gente mesmo, muitas vezes, no próprio rádio, fala assim, isso aqui ninguém vai falar agora desse baita acerto que eu tive aqui, ó. Ricardo Marques Ribeiro ergue o braço, aponta o centro do campo e comemora. Gol de juiz, porque deu tudo certo no São Paulo e Grêmio de 2017. E aquela é uma imagem realmente do que é um árbitro de futebol. Ele quer acertar e quando ele acerta, ele vibra por dentro, entendeu? Porque ali está envolvido toda a nossa carreira, é a nossa vida. E gol de bandeirinha. Tem também. Rodrigo Henrique Correia vibrou ao anular corretamente um gol por impedimento na Vila Belmiro num Santos e Atlético Mineiro. Era um jogo difícil, as equipes são muito intensas, muita velocidade, e naquele lance específico foi um lance bem fino, mas que eu estava seguro da minha decisão. Mas entre a levantada da bandeira e a confirmação do VAR, foi uma eternidade. O Marinho veio de uma forma tão efusiva, dizendo que tinha alguém que tinha dado condição lá no fundo. Eu falei, mas não tinha ninguém no fundo, aí, mas já deu uma balançada, né? Eu falei, será que eu errei esse lance? O Madison estava na posição de impedimento. Não vale o gol do Santos. Quando ele confirma o impedimento, acho que foi uma descarga de adrenalina que eu acabei, fazendo aquele gesto. Rodrigo é formado em administração de empresas. Durante anos teve uma dupla jornada, gerente e bandeira. Muitas vezes eu fui para os jogos respondendo e-mail e com problemas, e instabilidade de sistema, problema no faturamento. Largou o emprego na firma para realizar um sonho. Tem um projeto a médio e curto prazo, que eu entendo assim, que é essa Copa de 22. Assim como é para os jogadores, técnicos, para nós jornalistas, chegar a uma Copa do Mundo é uma tarefa muito difícil. E os árbitros ainda precisam driblar uma palavrinha que para eles causa arrepios. Erro. Quando o erro é um erro muito fininho, que é um pé, um ombro ali, você até se perdoa, embora você não... mesmo assim, eu fique muito chateado. Mas quando é uma coisa grande, aí, cara, dura bastante tempo. Tem cicatrizes que não saram, Teve erros que eu passei mais de 3 noites sem dormir. Não parava de pensar. Para isso ele entrou em campo. O VAR,
O Wilton Pereira Sampaio foi o primeiro árbitro de vídeo brasileiro na Copa da Rússia, a estreia do recurso eletrônico em mundiais. Confesso que quando eu cheguei no meu primeiro treinamento de vídeo na FIFA, não sabia para onde ia. Com tanta ferramenta, com tanta tecnologia. E, gente, que lugar é esse? 2 anos depois, aquela mão no ouvido. É um caminho sem volta, não tem como a gente voltar sem VAR. É claro que existe um árbitro lá por trás dessa decisão e continua sendo um árbitro, um ser humano. Não é um computador tomando uma decisão, não é uma ciência exata. É igual um seguro de vida. Você quer usar seu seguro? Não quer. Igual nós também não queremos. Então tem pessoas também que andam falando assim, o árbitro deixou pro VAR. Lorota. Mas eles admitem que os minutos de espera por uma decisão devem ser mais curtos. E fica 5 minutos discutindo. Não tem como o jogador não ficar pilhado. Todo mundo fica louco. Nosso presidente, o Leonardo Gaciba, nos cobra muito com relação ao tempo, né? Que a gente sabe que pode ser aprimorado e a cobrança existe muito forte para cima de nós. É só mais uma das cobranças. Está no pacote de ser árbitro. Eles estão acostumados. Lance fácil, pega um garoto que sai da escola ali, coloca lá, o moleque vai fazer do mesmo jeito que a gente. É essa que faz a diferença aí na carreira dos árbitros também. Amanhã, os perrengues que eles já passaram no começo de carreira. Quando vê os 2 times começaram a brigar, isso lá pelos 30 minutos do segundo tempo, só tinha nós, não tinha segurança nenhuma. E o árbitro brigou com os pais, e aquela situação, eu ali com o olho arregalado, meu Deus, onde é que eu tô? É isso mesmo, futebol é isso? Tá fácil como todo mundo, só que tá exposto, tá no olho do furacão, não adianta. Em qualquer tipo de trabalho, geralmente se começa de baixo, com um árbitro de futebol. É igualzinho. Começo de carreira, eles apitam tudo quanto é tipo de jogo, em situações de muita pressão. Não falha, todo árbitro tem uma história de começo de carreira para contar. Quando vê os 2 times começaram a brigar, isso lá pelos 30 minutos do segundo tempo. Eu acho que 2 ou 3 pais pularam um alambrado e foram em direção ao árbitro para brigar com o árbitro. Desci, abri a mala e tal, esqueci o terno, velho. A gente começa exatamente por essa história. Rafael Klaus foi fazer um jogo em Porto Alegre e esqueceu o terno. Aí fui ver no shopping, o terno é mó palada, caro pra caramba, tá? Aí falei, não vou comprar outro, né, cara? Aí desci na recepção e perguntei pro cara, falei, viu, tô precisando de um terno, aí você não tem um terno aí, reserva aí pra me emprestar? Só que o cara acho que pesava uns 130 quilos, velho. E a hora que eu entrei no vestiário, o fisioterapeuta tava lá, que o cara que fazia massagem na gente falou, pô, Klaus, você emagreceu, já. Um árbitro precavido vale por 2 cartões vermelhos. Ele fez um gol com a mão e aí recebeu o cartão vermelho. E aí, a hora que eu dei o vermelho pra ele pegou o meu cartão e aí eu tirei o outro que tava no bolso de trás e dei o cartão vermelho pra ele. A gente tinha uma estratégia de usar 2 cartões vermelhos, porque já era acostumado o pessoal fazer isso. Foi expulso de qualquer jeito. Já teve 2 times brigando. Sobrou pra quem? Eu olhei pros 2 bandeirinhas assim, eu fiz um sinal com eles, né? Assim, ó, vamos agora. Só que quando a gente chegou nesse vestiário da arbitragem, que a gente foi ver, não tinha chave para trancar a porta de entrada do... Aí o que... Aí eu disse, e agora, né, tchê? Começaram a dar pontapé naquela porta. Aí era nós segurando a porta assim, com a mão, assim, com o corpo, uma portinha de madeira, não sei como é que ela aguentou. Nós ficamos uns 45 minutos segurando aquela porta lá. Só com a chegada da polícia as coisas se acalmaram. Daí nós abrimos aquela porta e ficamos grandão, né? Daí eu falei assim, pode vir agora, vem um por um. Pro grande finale, a história do cadeado. Eu fui fazer um jogo no Mirim, Sub-11. Aí chegando no vestiário, um pai conseguiu apareceu por cima do muro, ficou xingando o árbitro xingou o pai do nada com um cadeado na mão, tacou o cadeado no árbitro.
O árbitro conseguiu sair, mas o cadeado pegou em quem? Em mim. Estourou na minha perna o cadeado. Agora, o mais engraçado da história, no dia seguinte eu contando essa história no trabalho, aí um amigo meu olhando assim falou: cara, um amigo meu, o filho dele agarra no olaria. E ele me contou uma história parecida. Era o cara do cadeado? Aí ele ligou pro cara, me botou no telefone, a gente conversou, ele me pediu desculpa. Essa é a vida de árbitro na real. Espero que tenha ajudado aí. E faz uns cortes, porque eu não sou muito boa com entrevista. Para quem quer saber qual é o grande segredo de ficar forte e grandão na TV, é isso aqui, ó. Bota isso aqui no braço, ó. Deus do livre, tá aqui, ó. Isso aqui é o segredo. Isso aqui são 10 anos de academia. É o receptor da bandeirinha. E o outro rádio que a gente usa é mais ou menos desse tamanho também. Sujeito que trabalha duro e que tem seu serviço reconhecido mesmo justamente quando ninguém lembra dele. Eu não vejo a arbitragem como a estrela do futebol, não. E a gente tem que ter humildade de reconhecer isso, né, de saber que nós estamos ali para fazer, né, justiça, né, legitimar o resultado. Se não tocaram no teu nome, tá tudo certo. Normalmente é isso. Se a gente não aparece, é porque foi dentro do programado, né? Dentro do planejado. Obrigado. Até tirei o fone aqui. Valeu. Grande trabalho. Excelente. Muito agradecido. Bom trabalho aí, equipe. Excepcional. Parabéns a todos. E este foi o vídeo e as imagens que nós mostramos aos senhores. Espero que tirem suas conclusões e respeitem cada vez mais a imagem deste homem que estará lá em campo e outros 22 no nosso futebol de campo, principalmente, que nós estamos falando. Tem arbitragem de vários outros esportes, né? Mas nós estamos falando, neste caso, do futebol 11 ou futebol de campo. Nós esperamos que isso sirva para que os senhores respeitem a estes homens. Não os ofendam, porque a intenção é sempre acertar. É assim que todos nós levantamos a todo dia. Hoje eu vou fazer a coisa certa. Com eles não é diferente. Este é o intuito desta edição aos senhores e da nossa emissora Rádio e TV Impacto Web, programa Giro da Várzea. Espero que tenha surtido efeito e que os senhores tenham gostado. É isso aí.